Vamos lá então, gente, iniciando a gravação aí para o nosso conteúdo de hoje. Um conteúdo maravilhoso, né? Vamos lá. Cadê o povo da sala, gente? Galera, vamos entender um pouquinho mais sobre essa questão de estruturação, tá? Da rede, né? Da parte de computadores, parte de conexões aí, tá? Esse é o nosso foco de aula de hoje. Mas eu vou apertar um pouquinho vocês, porque é um conteúdo que é bem fácil. Então, eu vou dar uma esticada aí no conteúdo da aula seguinte. Bom, tipos de conexões. Quando a gente fala de conexão, a gente está falando de formas de se conectar, né? De haver uma comunicação. Vocês provavelmente, naquele trabalhinho lá, da segunda aula, se eu não me engano, ou da primeira aula, que vocês pesquisaram lá sobre componentes, vocês provavelmente devem ter encontrado algo relacionado à internet dial-up, tá? Conhecido também como internet discado, ou discada, tá? Por que que a gente utiliza esse termo para esse tipo de conexão? Porque a gente utiliza de um equipamento chamado placa de fax modem, né? Uma plaquinha de fax modem, que é uma plaquinha onde você liga diretamente a sua linha telefônica. Olha que chique, tá? A velocidade dessa conexão é de 52, 56 kbps, tá? Professor, o que é kbps, né? Kilobytes por segundo. Então é bem lento, tá? Só para vocês terem uma ideia aí, é muito lento a conexão. Em vista dos padrões de hoje em dia, se é que vocês reclamam da conexão, antigamente era um pouquinho pior. Mas na época era uma inovação, enfim. Então a gente precisava de uma placa de fax modem. E para haver a conexão com o navegador, né, com o servidor, a gente precisava de um discador. Por isso essa questão do discada. Porque existia um programinha, um aplicativo, que você tinha que ter o vínculo com uma empresa que liberava o sinal de internet, e o discador ele permitia a gente acessar, ter a liberação da internet, tá? Por isso da curiosidade do nome internet discada, tá? Então a gente tinha vários discadores na época, tá, gente? Tinha discador da América Online, nem existe mais essa empresa, tá? Na verdade a empresa ela foi absorvida por outras. Tinha discador do IG, né? Tinha discador do Terra, tinha vários, IBEST, né? Tinha o discador da Telefônica, né? Da Vivo, né? E tinha o discador diretamente pelo Windows, né? Que você configurava diretamente pelo Windows para poder se conectar, né? Então o discador você tinha que ter lá um e-mail da operadora, né, de acesso. Também tinha a senha, né? E aí toda vez que você tinha que navegar na internet, primeiro você habilitava o discador para depois acessar a internet. Hoje você vai lá direto no navegador, né, e já abre pra gente. Então antigamente tinha todo esse processo. Esse processo deixou de ser utilizado
quando criou-se a banda larga, que é a internet de maior velocidade. E mesmo assim, muitas empresas ganharam muito dinheiro no início dessa migração, porque eles obrigavam os clientes a manter o discador. Tá? Depois isso caiu através de uma resolução, isso daí caiu por água abaixo e você não precisa mais. Né? Então, como que funcionava? Né? Eu peguei aqui o desenho da minha filha, né? Vocês veem que o negócio é muito fácil de se fazer. O usuário lá de casa, né, a residência, você, precisava de um telefone. Só isso. E para aquela época não era tão barato ter um telefone. Tá? Aí você tinha que pagar um provedor, que é o que iria te liberar o sinal. Para aí sim você poder se conectar na internet. Deu para entender? Bom, depois, né, não é Pokémon, mas as coisas evoluem, né? Criou-se um padrão de rede chamado XDSL ou DSL, tá? Aí a gente precisava de um equipamento, de um hardware, né, que é o que a gente chama de hardware, né, que é uma placa de rede. Então, não se utilizava-se mais placa de fax modem, por mais que alguns computadores talvez venham. O padrão placa de rede, tá? Diferente da placa de fax modem, a placa de rede ela já tem outra velocidade, né? A velocidade da placa de rede hoje em dia é de 100/100, né? Gigabytes, tá? Então a velocidade já é outra. Só que para você se conectar com a internet de banda larga, ainda é necessário uma linha telefônica nesse padrão, tá? XDSL. Só que na linha telefônica, em vez de você ligar direto no computador, a linha telefônica é ligada direto no modem, tá? E esse modem ele funciona como se fosse uma turbina lá para a internet, onde ele aumenta a velocidade. Porém, essa velocidade de XDSL, ela ainda é limitada, tá? Mas para uso residencial, na sua grande maioria, acaba sendo muito suficiente, tá? Porque você vai lá conectar só um computador, um outro aparelho, né? Junto na rede, então ele acaba sendo suficiente, mas a internet, a velocidade, ela é limitada por causa da questão do cabo. A linha telefônica, ela possui 2 fios, tá? 2 fios. Se você for pegar o padrão fibra óptica ou outros padrões de cabos, a conexão acaba sendo mais rápida, porque a quantidade de filamentos ela é maior, tá? Então você acaba tendo uma limitação estrutural por causa da velocidade da linha telefônica, tá? Temos aí também a internet via cabo, né? Cabo de TV, né? Que aí entra net. A Sky também tem, mas ela usa mais a questão satélite. A Claro também usa mais a questão... Apesar que a Claro e a NET agora é a mesma coisa, né? A mesma empresa. Então, você tem a internet via cabo TV, né? Que é o que a gente usa aí, o padrão coaxial, né? De cabo. Então a velocidade ela acaba sendo maior, o padrão da velocidade da internet acaba sendo maior, por mais que continua-se usando um modem, né, aquele cabo, é que eu não tenho nenhum aqui, mas aquele cabo, parece cabo de antena, sabe, aquele cabo branco tem o nome de coaxial, tá? Por mais que vá no modem, interligado no modem, o modem liga-se à placa de rede, tá? Eu estou falando de modem, né, gente? O que quer dizer modem? É a abreviação de modular e demodular. Tá? Como assim modular e demodular, professor? É muito simples. É como se
a linha telefônica ou o sistema de cabos de TV falassem uma linguagem, tá? E o computador, ele fala uma outra linguagem. O que o modem faz? Ele traduz o sinal, ele converte o sinal, né, para a linguagem do computador e da linguagem do computador para a linguagem que você está utilizando, tá bom? Aí a gente tem o Wi-Fi, ou Wi-Fi, né? O Wi-Fi, ele é uma conexão que está muito popular hoje em dia, né? Nos últimos... Colocar aí nos últimos 5, 6 anos, né? Tá muito popular. Que o Wi-Fi, ele é uma conexão sem fio, né? Através de ondas, né? Frequências, né? Então você precisa de uma antena e você precisa que os equipamentos tenham um hardware, né? Tenha peças receptoras, tá? Em média, uma conexão aí Wi-Fi, ela te dá um raio, né? De 50 metros de distância. E essa distância, ela pode ser menor ou maior de acordo com aonde está o equipamento. Porque conforme você vai tendo muitas paredes, ou você acaba tendo muitos dispositivos eletrônicos também, a gente acaba tendo algumas barreiras de sinais. Então, por exemplo, aqui na escola nós temos Wi-Fi, certo? Boa parte de vocês estão conectados. Só que nem aqui, a antena do Wi-Fi, ele fica aqui em cima, perto da janela. Então, quem está aqui na janela acaba tendo um sinal melhor do que quem está lá no fundo da sala. E às vezes você está lá no bebedouro e o sinal não pega. Tá? Por causa do quê? Por causa das paredes, a gente tem a laje aqui também, né, de um andar por outro. Então, isso acaba perdendo o sinal. Na sua casa não é muito diferente. Às vezes no banheiro pega o sinal e às vezes na cozinha não pega, por causa dessa questão de barreiras físicas e eletrônicas que podem estar tendo. Para isso, para a gente poder prolongar o sinal, aumentar o sinal, vocês podem utilizar do que a gente chama de repetidores, tá? São equipamentos que vocês ligam próximos, né, do modem, e ele pega o sinal e ele vai repetir esse sinal para uma distância maior, tá? Então, por exemplo, dentro de casa pega legal minha internet. Só que quando eu vou lá no quintal, não pega. Então você põe um repetidor mais próximo ali entre o quintal e entre aonde fica a antena, né? Para que esse sinal ele seja prolongado de uma certa forma, tá bom? Então, existem aí os repetidores. Tem uma outra internet chamada WiMAX, tá? É uma internet onde o sinal ele é maior do que o Wi-Fi normal, tá bom? É muito utilizado hoje, eu não sei se ainda tem, tá? Mas alguns anos atrás, praças e parques tinham internet de graça, gratuita. Tinha Wi-Fi gratuito, tá? Geralmente, se você for no parque e tiver, você vai ver uma antena, vai ter um poste lá, né? Vai ter uma antena geralmente no meio da praça, para você poder se conectar, tá? Então, o sinal, a potência do sinal, a frequência, ela é maior do que o Wi-Fi normal, podendo pegar, assim, um quarteirão, pegar uma praça, tá? Pegar sei lá, aqui ele fala, né, uma localidade rural, né, um sítio, tá? Então, a antena, ela vai ficar no lugar mais alto possível, né, do local, e vai ser liberado o sinal, tá? Então você tem uma antena principal e você tem antenas secundárias, né, que vão repetir esse sinal para que você possa se conectar, tá bom? Dei um exemplo nas praças, né, mas há muito tempo atrás, nem sei se ainda tem, mas você andava de ônibus, no ônibus também tinha Wi-Fi, né? Hoje não tem mais, eu acho. No metrô também tem Wi-Fi, né? Então, temos aí
essa melhoria do Wi-Fi, que é o Wi-Fi Max, tá bom? O app. Lembra que eu comentei lá sobre navegar na internet pelo celular? Vocês fizeram uma pesquisa de navegadores? Então a primeira conexão de celular era chamada de WAP, tá? Pode ver que o celular era até diferente, né? Tinha o jogo da cobrinha, né? Então, foi a primeira conexão. Como eu falei, o conteúdo ele era mais de textual, né? Você tinha aplicativos para você baixar música no seu celular, algo do gênero. Mas por causa da tecnologia as coisas eram um pouquinho limitadas. A banda larga de celular ela evoluiu depois, né? Foi para a EDG aí, né? Ainda não é o 2G, ainda não é o 3G, ainda não é o 4G, tá, gente? É uma melhoria. Depois veio aí o 3G, tá? Que aumentou-se o padrão. O 3G, ele surgiu junto com o padrão digital de sinal, tá? Não sei se vocês vão lembrar, mas vocês já eram grandinhos. Aonde a TV ela era quadradinha, né, por causa do padrão de sinal que era utilizado. Aí o Brasil ele fez uma parceria, se eu não me engano, com o Japão para a questão da TV HD, né, vir para cá. Aí as TVs elas aumentaram de tamanho, né, ficaram compridinhas, né, porque não se utilizava mais as antenas que era utilizado antigamente para enviar o sinal de TV, tá? Para quem não sabe o que é o padrão HD, o padrão digital, é o tipo de frequência que é utilizada. Antigamente usava-se frequências similares a frequências de rádio para televisão. Era bem curioso que lá em casa, né, na minha época de solteiro, na casa dos meus pais, tinha um determinado horário que eu colocava no SBT, se eu não me engano, e eu ouvia pelo SBT a frequência do rádio da polícia. Para vocês verem como é que era. A TV você assistia, né, ficava tudo chuviscado, né, por causa do padrão que era utilizado de frequência. Com o padrão HD, o padrão hard definition, né? Enfim, meu inglês é péssimo. Você parou de utilizar esse padrão de ondas e começou a usar o padrão digital de ondas. O que é o padrão digital de ondas? É a linguagem binária do computador, um monte de 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1. Então, com a liberação das antenas, as operadoras de telefonia puderam adquirir essa estrutura e ampliar o sinal e ampliar a velocidade das antenas de internet. Então aí surgiu o 3G, né, aqui no Brasil, tá? O LTE, que é uma outra conexão. Tentem reparar no seu celular quando você está viajando. Isso aparece muito quando você viaja. Em lugares que não tem o 4G, não tem o 3G, não tem o 2G, enfim. Às vezes ele aparece essa sigla lá no seu celular, LTE. Tá? Ele não é o padrão do 3G, é um padrão inferior, tá? Devido à estrutura. Então pode ser que ele apareça um pouquinho lá. Então aqui fala que é uma velocidade 3 vezes aí a conexão do WiMAX. O Bluetooth, hoje quase não se utiliza, né? Mas eu sou de uma época que, me manda foto aí. Você mandava por onde? Pelo Bluetooth. Pô, que música legal, manda pra mim. Bluetooth, né? Era tudo Bluetooth. Hoje o Bluetooth, ele não é nem tanto para a gente poder passar arquivos. Mas hoje o Bluetooth, ele está muito mais interligado à parte de dispositivos, né?
Você coloca um fone de ouvido Bluetooth, você coloca um mouse Bluetooth, você coloca um teclado Bluetooth, né? Você conecta o seu relógio, né? Seu smartwatch, né? Via Bluetooth. Você liga ao som da sua casa, TV, carro, né? O Bluetooth, tá? Então o Bluetooth ele foi meio que uma inovação assim de conexão entre aparelhos, né? Conexões entre dispositivos, tá? Então não poderia ficar de fora aí o Bluetooth na nossa vida. E o 4G, que é o que a gente usa hoje em dia, né? Então é uma velocidade maior, quantidade de dados, ele é maior, você tem um distanciamento maior, né? Então tudo melhorou com 4G, né? O 4G permite você assistir vídeos, YouTube pelo seu celular, permite você fazer downloads mais rápidos, tá? E assim por diante, tá bom? Então o 4G ele é a melhoria, porém, como eu já havia dito em aulas anteriores, já existe o 5G. Comentei aí a curiosidade que o Brasil já está abrindo leilão aí para essa tecnologia e já existem empresas interessadas em implantar a tecnologia aqui. Então, eu friso a dizer que se quer trocar de celular, não troque nesse ano. Dá uma segurada. Tablet, TV também, gente, né? Chega final de ano, o povo quer comprar TV. Dá uma segurada, dá uma guardada no dinheiro, que vocês vão ver que com a vinda do 5G, vocês vão ver que vai mudar muito o padrão de dispositivos, né, na nossa vida. Então, se você conseguir dar uma seguradinha, dá uma seguradinha aí de mais 1 ano, 2 anos, que você vai encontrar coisas bem mais interessantes do que agora no mercado. Vai por mim, tá bom? Perguntas aí, gente, com essa parte de conexões? Nenhuma? Vocês têm alguma curiosidade por alguma conexão diferenciada? Que vocês tenham ouvido falar? Não entendi. A TIM tem o que do Ghost? Tá, e o que é esse recurso? Que eu não... Peraí, eu não entendi. Volts. Volts, recurso volts da TIM. Tá, mas o que é esse recurso? Então, mas aí, falando sobre conexões, quando você vai para um lugar que às vezes não é atendido pela sua operadora, a sua operadora, ela compra o sinal da operadora mais próxima que tem, tá? Então, assim, não é um recurso, nossa, que a TIM é a melhor empresa do mundo, tá? Não é isso. Mas, por exemplo, existem locais do Brasil que existem algumas operadoras que são mais fortes, tá? Aqui em São Paulo, na capital de São Paulo, a gente é muito homogêneo nessa questão, porque você tem, hoje em dia, muito forte a Claro, muito forte a TIM, muito forte a Vivo, tá? Porque aqui é o polo comercial, aqui a coisa tem que ser top, entendeu? Quando você acaba saindo de São Paulo, você acaba notando a deficiência da sua operadora, tá?
Então tem lugares, por exemplo, a minha mãe, ela atualmente mora em Taubaté. Aonde ela mora, né, lá onde é a chácara, é como se fosse um vale, sabe? Um vale. Em cima do morro, pega o sinal da Vivo. Lá na casa não melhorou bastante, mas até então não pega muito bem. Só que a TIM pega bem o sinal. Você entendeu? Por quê? Porque você tem toda essa questão de antenas, de operadoras, que você vê no prédio. Quando você vai pelo centro de São Paulo, perto da sua casa, começa a reparar nos prédios. Você vai ver alguns prédios que tem um monte de antenas. Você fala, nossa, tudo isso daí é para TV a cabo? Não. Tudo isso daí é para telefonia, tá? Então esse recurso aí, que no caso seria embutido no plano da TIM, né, que você colocou, é porque assim, quando você muda de área, muda de local, e se a TIM ela não tem uma estrutura para cair o sinal, ela aloca, ela paga para a operadora que ali próximo tem o melhor sinal. Você entendeu? Então você utiliza a estrutura física que não é da TIM para você continuar tendo um bom padrão de internet, tá? Então não é que é algo que só a TIM tem, eu não sei te dizer, tá? A minha operadora é a operadora Vivo, eu não tenho problema com ela. A não ser lá em Taubaté, que às vezes é ruim o sinal. Mas é só lá na casa da minha mãe, porque no resto da região pega legal o sinal. Mas isso daí, eu não sei em que época, né, você trabalhou na TIM com esse produto. Oi? Esses tempinhos atrás? Mas é por causa dessa questão de estruturação física mesmo. Porque na verdade, você tem a Anatel, então tudo parte primeiro da Anatel. E a Anatel ela libera para as empresas, na verdade a Anatel ela aloca para as empresas a estrutura que ela já tem. Tá? Então para a empresa poder fazer manutenção, utilizar do serviço, poder oferecer o serviço. Mas quando a gente está falando de conexão 4G, enfim, 5G, a gente está falando de antenas, a gente está falando de sinais, de ondas de rádio, né? Exceto a Nextel, que a Nextel usa muito satélite, tá? O padrão da Nextel é comunicação via satélite, por mais que exista também antenas. E teve uma época que a Nextel era muito forte, estava muito forte, né, para isso. Hoje, agora, você quase não ouve falar da Nextel, né? Eu não sei, mas o que aconteceu com a Nextel, eu sei que ainda vende planos e tal, mas não é tão forte quanto antigamente, né? Eu lembro até de um fato que aconteceu há uns 10 anos atrás, que devido a um evento cósmico, né, lá no Sol, estava tendo explosões no Sol, né? E essas explosões estavam encadeando ondas, né, que estavam mandando aqui para a Terra, né? E essas ondas, né, por causa das explosões que estava tendo lá no Sol, estava afetando os satélites. E foram 24 horas assim que na época eu fiquei sem Nextel, porque eu trabalhava numa empresa que todo líder tinha um Nextel. O Nextel não funcionava por causa dessas ondas que batiam no satélite, enfim, né? Um efeito cósmico aí, né? Mas ele utiliza um outro padrão. Então existem outros padrões que eu não coloquei aqui de conexões, que é a conexão via satélite, né? Muito utilizado também em zonas rurais, né? Lugares muito distantes aí, que ainda utiliza-se, né? Padrão da TV via satélite, né? Internet via satélite e assim vai. Mas essa questão da Claro, da TIM, só para finalizar, é justamente isso, que eles alugavam, né? Eles alugam o sinal de uma outra operadora para você poder usufruir de um bom sinal em qualquer lugar, tá? Então, você paga por esse serviço porque a TIM, ela paga por esse serviço, né? Quando ela aloca o sinal. Mas no celular existem algumas configurações lá que você mexe, que pelo próprio celular
ele puxa essas conexões, né? Sem você precisar de um plano específico de alguma operadora, tá? Mas a tendência é melhorar. A tendência é melhorar tudo. Com o 5G aí. Principalmente aqui no Brasil, né? Que a internet ela é bem, mas bem precária. Tranquilo? Mais perguntas aí, gente? Não? Tranquilo? Então, gente, a gente vai lá pro laboratório, tá bom? Vocês vão subir e a gente vai fazer as atividades aí, atividade prática. Atividade prática da página 27, tá? Atividade prática da página 27. E atividade prática da página 37, tá? Que são aulas co-irmãs aí, tá bom? Página 27 e página 37, até rimou, certinho? Vamos lá, podem subir, gente, podem ir para o laboratório. Eu encerro a gravação.